Olá, sociedade organizada. É um prazer estar com vocês, família. Eu gostaria de falar sobre o movimento, entre aspas, grevista de ontem. Aquele movimento, ele não recebeu a adesão da população e esse canal não apoia aquele movimento, como não apoiará nenhum outro movimento que tenha as mesmas características. Isso porque o movimento de ontem foi organizado não por uma reação popular genuína, e sim por entidades não governamentais ligadas a partidos políticos de esquerda e a movimentos de esquerda, e apoiados também por organizações internacionais de esquerda que querem conseguir novamente o domínio político do nosso país. A população não apoiou aquele movimento justamente por esse mesmo motivo que foi apresentado, porque a população não se vê representada por partidos políticos, como também a população não se vê representada pelos sindicatos que organizaram aquele movimento, principalmente porque a população vê com muita antipatia os sindicatos. Isso porque a população, o cidadão brasileiro já percebeu que os sindicatos trabalhistas aqui no Brasil servem a dois senhores. O primeiro são os partidos políticos de esquerda que se apropriaram do discurso operário e do discurso popularista. Eles tentam se colocar como os representantes do povo e como os porta-vozes do povo, coisa que a população não reconhece neles mais. Por quê? Porque a necessidade de cada cidadão brasileiro, ela não se faz em momentos específicos. O cidadão brasileiro, ele depende de uma voz para defendê-lo em todos os dias da sua vida, no cotidiano. Nos momentos em que ele é injustiçado dentro do ambiente de trabalho, o cidadão brasileiro, o operário, ele não percebe a presença do sindicato ali para defendê-lo. Ele não percebe também a presença de nenhuma dessas organizações populares de esquerda, seja comunista ou socialista, para defendê-lo também. E como ele se vê tomando fumo todos os dias da sua vida de operário e de cidadão, sem ter uma voz ou um braço forte para defendê-lo, ele automaticamente não se vê ligado intimamente a nenhum desses órgãos que se dizem porta-vozes do cidadão e do operário. Por mais que eles tragam no discurso a voz ou a defesa de causas populares. Por mais que eles tentem sustentar no discurso a defesa de interesses do cidadão operário e do cidadão de classes mais baixas, como a defesa de melhores condições de trabalho, de melhores cargas horárias de trabalho, de melhores salários, etc. Esse discurso não convence mais o cidadão brasileiro. E tal qual ele observa no seu cotidiano a ausência total de instituições interessadas em realmente defendê-lo e em representar a sua voz, ele não viu na organização da passeata de ontem essa legitimidade, porque os órgãos que foram responsáveis pela organização dessa passeata do movimento de ontem, eles não trabalham para defender o cidadão no cotidiano. Eles vêm aos meios de comunicação para tentar dissimular a defesa do cidadão brasileiro, mas no cotidiano eles não estão nem aí para que passe um cidadão brasileiro. Eu mesmo fui discriminado racialmente, trabalhando como segurança, e, no entanto, ao procurar o sindicato, ele me disse que eu deveria procurar um advogado. Então, eu procurei o sindicato de teimoso que eu sou, porque eu já conhecia o sindicato como ele é. Eles são negligentes, eles só existem para atender os próprios interesses. E a maior parte desses sindicatos são construídos e financiados pelas próprias empresas do setor a que esses sindicatos se referem. Se for sindicato da área de limpeza, as empresas da área de limpeza mantêm esses sindicatos. E o papel desses sindicatos é desencorajar
o operário, como sempre foi, de desencorajar o operário de correr atrás dos seus direitos. Raros e poucos são os sindicatos que são legítimos. Lá em Campo Grande tem um sindicato dos funcionários da área de segurança. É um sindicato pequeno, humilde, tem poucos recursos, e aquele sindicato é um sindicato legítimo. Legítimo, ele não é ligado a patrão. Porque eu sei disso, porque eu já recorri a ele e eu já fui atendido por ele nas necessidades de trabalhador que eu tive. E as características do sindicato são humildes, são simples, porque ele não vive, ele não se apoia do dinheiro dos seus sindicalizados. Ele tem o básico para funcionar, um prédio pequeno, 2 mesas e mais nada. Certo? Nos quase 20 anos que eu recorro lá, ele está sempre com as mesmas características e nós somos muito bem atendidos. Mas tirando ele, que é uma exceção, como outros poucos que são exceção também, a maioria dos sindicatos, principalmente no estado do Rio de Janeiro, é mantido, é criado pelas empresas do seu setor. E por esse motivo, por eles serem negligentes, por eles atenderem seus próprios interesses e serem instituições corrompidas, a população não reconhece neles, como não reconhece também nos partidos políticos de esquerda que tentam se apropriar do discurso popular e tentam se apropriar do papel de porta-voz do povo, do cidadão pobre principalmente. A população não enxerga neles, não reconhece neles o seu representante legítimo e o seu porta-voz como organização, como instituição defensora do povo. E por esse motivo, ontem, a população não apoiou, como não apoiará, se os movimentos entre aspas, populares forem organizados por partidos políticos ou por organizações ligadas a esses partidos. Como visto ontem, nós tínhamos como cabeças do movimento os sindicatos, que são organizações usurpadoras das necessidades do cidadão pobre e operário, os partidos políticos que também são têm a mesma natureza, o mesmo princípio, e as organizações não governamentais ligadas aos partidos políticos e apoiados por esses sindicatos, como, por exemplo, o movimento Sem Teto, Sem Terra, entre outros movimentos que surgiram nos anos 90, que são financiados por organizações de esquerda internacionais que têm como objetivo manter um nicho político aqui no Brasil, que é o discurso popularista, a defesa do pobre, para ter o apoio do povo, da maior parte da população que é pobre, e poder dominar a política aqui nesse país. O cidadão brasileiro, que já está descontente com o partido político, também está descontente com as organizações ligadas a esses partidos políticos, sejam eles de esquerda ou de direita. E no caso dos sindicatos que organizaram o movimento ontem, o cidadão brasileiro não se viu representado nesse movimento, não participou desse movimento porque ele não surgiu de uma mobilização genuinamente popular, e por esse motivo nós como cidadãos não fomos a essa passeata, não fizemos parte desse movimento, mesmo sabendo que o argumento usado para a mobilização de ontem era legítimo, que era a defesa dos direitos trabalhistas que foram destruídos por esse governo que está aí, certo? Mesmo sabendo que a razão era legítima, os organizadores do movimento não são legítimos para representar a maioria de nós que somos cidadãos brasileiros, operários e trabalhadores, certo? Por esse motivo, o povo não apoiou, e esse canal não apoia, nem vai apoiar nenhum movimento similar ao de ontem, principalmente porque esse mesmo movimento, por não ser apoiado, cometeu uma série de crimes que atentam, primeiro, contra os direitos humanos, porque eles cercearam o direito do cidadão de ir da sua casa até o seu trabalho. Nós vivemos uma democracia e, portanto, a democracia também foi desrespeitada, porque se você não concorda comigo, eu tenho que respeitar o seu direito de não concordar. Isso é democracia. Se a população não quis participar, é porque ela não viu legitimidade nos órgãos que organizaram o movimento, e por isso ela não aderiu.
e ela tem o direito de ir para o seu trabalho, coisa que esses sindicatos não respeitaram. E eles mostraram que não merecem o apoio da população porque eles não respeitam a democracia. E por esse mesmo motivo, essas organizações de esquerda, elas não merecem mais estar no poder, porque elas mostraram ontem que elas não respeitam o direito do outro, do cidadão, daquele que não concorda com seu pensamento político ou com a sua atitude política. E, portanto, um agente desse tipo não merece estar no comando ou de volta no comando desse país. Pense nisso, um abração. A gente vai retomar com mais calma esse assunto e a gente se vê no próximo vídeo.